Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Estamos em uma semana de preparação para as nossas bênçãos, fazendo o alicerce do nosso lar, da nossa mente, preparando para as bênçãos que Deus está liberando para as nossas vidas. E a palavra de hoje, ela nos dá encorajamento e ela fala nitidamente que é para olhar para frente, esquecer do passado, das coisas que se foram e prestar atenção no que você quer. Tem 3 coisas que você precisa fazer. Olhos e pensamentos voltados para frente, para que você tenha a visão nítida. Segunda coisa, visão nítida e bem desenvolvida, para que você não se desvie dos caminhos do Senhor e das bênçãos que Deus está enviando, porque tem muitas pessoas que perdem as bênçãos porque elas não têm uma visão desenvolvida. E hoje vamos pedir a Deus e para que quando a bênção chegue, você agarre e não solte, porque muitas pessoas recebem as bênçãos, mas quando aparecem dificuldades, elas largam na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo. Vamos pedir anjos poderosos a Deus que nos proteja e que tire os obstáculos e que o Senhor Jesus abra os nossos caminhos e seja o Espírito Santo guiando as nossas vidas, as nossas mentes e abrindo a nossa visão. Olha o que diz a palavra de Deus hoje. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor. Porque quando você espera em você mesmo, quando você coloca a sua expectativa só em você, é fácil fracassar. Mas quando você espera no Senhor, você não fica decepcionado. Porque você sabe que não está só. E é a força maior que vem do alto, que vem do nosso Deus, que é Pai Todo-Poderoso, Pai de todos nós. Aí você vê uma pessoa, ela vencendo na vida e ela vai na igreja e ela faz, e ela tem comprometimento com as coisas de Deus. Aí você fala, mas eu tenho também, por que a minha vida não está andando? Foco, determinação, pedir visão, olhar para frente, esquecer do passado, cuidado com as palavras. Olha, continuando. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O voo alto como águias. Olha como a águia, eu peguei 3 pontos aqui da águia. As águias destacam-se por apresentarem olhos voltados para frente. Voam alto como águias. É uma das aves que voam mais altos. São as águias. E como diz na palavra de Deus, para as nossas vidas, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque está nos caminhos do Senhor. Porque uma pessoa que está nos caminhos do Senhor, que está fazendo aquilo que Deus colocou na vida dela, o propósito que Deus tem para a sua vida, quando você descobre, aquilo arde dentro de você, queima de vontade. Aí você não se cansa, porque você está fazendo com amor, porque você está fazendo com a força que vem do alto, a força maior que é do Espírito Santo de Deus. Quando você está no caminho certo, olhando para frente, você tem um direcionamento, você entende, a visão é nítida e bem desenvolvida. É isso que a águia tem. Nós precisamos de visão nítida e bem desenvolvida
e pedimos a Deus que tire as vendas dos nossos olhos espirituais para ver, para enxergar pelo mundo espiritual, visão aberta, qual o meu propósito aqui na terra. O que é que Deus quer de mim aqui na terra? Porque quando você descobre o seu propósito, aí você entende como cuidar da sua família, como cuidar primeiro de você. Porque se você não cuida de você, você não vai conseguir cuidar dos outros. Quando você se percebe e você se ama, você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Porque não tem como uma pessoa cuidar bem do outro quando ela não se cuida. Você vê que tem pessoas que passam a vida se maltratando. Elas cuidam de todos, elas não se cuidam, mas quando é depois ela fica cobrando dos outros. Ah, mas eu fiz isso, eu deixei de fazer isso por mim para fazer por você. Ah, mas eu deixei. Aí muitas pessoas olham e falam: olha como você está cansado, cansada. Olha para o seu rosto, você está acabado, está repreendido em nome de Jesus. Não aceite isso na sua vida. Mude de vida. Se você não tem se cuidado, comece a se cuidar. Olhe para frente, tem um objetivo, tem um alvo. A águia, ela tem, além de visão desenvolvida, ela quando vê a presa dela a mais de 3 quilômetros de distância, ela enxerga. Olha a visão dela como é aberta, como ela tem visão longa e nítida. Ela vai direto naquela presa, direto naquele lugar, no objetivo dela. Às vezes uma pessoa, ela olha para frente, ela tem os olhos voltados para frente, mas quando ela pensa naquela bênção que é tão grande, que ela deseja, ela fala: não, isso não é para mim. Está repreendido em nome de Jesus, isso é para você sim. Quando Deus coloca um sonho no teu coração, não desiste dele. Tenha a sua visão aberta e desenvolvida, porque Deus é quem dá a visão, Deus é quem dá o sonho. Aí você não fica se distraindo no caminho, pensando negativamente, deixando que outras pessoas manipulem os seus sonhos. Diga que isso é muito grande. Por que muitos sonhos não se realizam? Porque as pessoas ficam falando da sua vida para os outros. Abre os teus olhos, tira as vendas dos olhos espirituais. Muitas pessoas perderam casamentos por causa de má influências, de pessoas que se filtraram em suas vidas para desviar do propósito daquela família. E o pior, pegou as bênçãos para ela, tomou o marido da outra, ou um amigo tomou a esposa do amigo, que via que aquela pessoa tinha um jeito de lidar com pessoas, uma vendedora, e ela acabou indo para a mesma função que a pessoa, e a pessoa começou a decair, e aquela pessoa cresceu e acabou abrindo uma loja para si mesmo. Tem tantas coisas que acontecem na vida das pessoas porque elas falam muito, porque elas confiam muito, porque elas colocam pessoas erradas em suas vidas. A águia, ela tem visão longa, então pense assim: quem está do meu lado? O que está acontecendo na minha vida? Comece a pensar, comece a lembrar de coisas que você sente que você quer para o seu futuro, o que Deus colocou dentro de você. Vamos ativar essas bênçãos, vamos ir direto ao alvo. Não se distraia no caminho com conversas. Às vezes você deixa de fazer uma oração porque você está no telefone falando de coisas que não te levam a lugar nenhum. Vai, ajoelha no teu quarto, ou senta no teu quarto, ou deita na tua cama, conversa com Deus. Não importa a maneira que você está, importa o teu coração e a tua mente estar descansada no Senhor, para que Ele te mostre e para que Ele te dê visão nítida, visão aberta, desenvolvida, para você enxergar o que você não enxergava antes, para que você dê voos altos e você corra e não se canse.
E quando começar o voo, não vai decair, não vai cair, porque quem te sustenta é maior do que tudo que existe no universo inteiro, que é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Vou voltar a falar a palavra. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha, a águia, ela não desiste. Quando ela olha, ela olha sempre para frente. Aí ela vê a presa dela. Imagine, tem umas que tem uma visão tão desenvolvida que, como eu falei, 3 quilômetros de distância, avista sua presa. Eu chego a ter dó da presa, misericórdia, porque ela vai direto ao alvo. No nosso caso, é as nossas bênçãos, é realizar aqueles sonhos que você tanto sonhou. Olhe para frente, não fique preocupado com o que está acontecendo no mundo, nem com o que as pessoas falam. Pessoas negativas te puxam para baixo. Quando você pensa em Deus e descansa no Senhor, espera no Senhor, Ele renova as tuas forças. Aí você vê que você tem capacidade, porque quem está dentro de você, quem está com você é maior do que o que está no mundo, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele vai te dando as coordenadas. E você vai abrir as suas portas para as bênçãos de Deus chegarem. Aí você vai cuidar de você, você vai ser uma pessoa que você vai alcançar os seus objetivos. E quando você alcançar, olha o que a águia faz, olha o que ela tem, que Deus capacitou ela, foi Deus que capacitou. Ela tem bico forte e curvo, além de garras fortes e afiadas. É fundamental para ela contar com essas características, porque permitem uma captura eficiente. Entendeu? Quando ela pega a presa, ela não larga, ela segura. Ela alcançou o alvo porque ela tem uma visão longa. Ela segurou ela viu a longa distância e ela foi para cima. E ela foi direto, voando alto, e ninguém nem vê. E de repente ela vai lá e pega. O que significa isso para a gente? Descansar em Deus, olhar para frente e escutar a voz do Espírito Santo de Deus falando dentro de nós, para que a gente chegue com a visão nítida, com a visão bem desenvolvida, você enxergue o seu futuro e não fique pensando em coisas ruins. Fala, eu tenho um futuro bom porque Deus tem planos e planos bons para mim e um futuro. Não importa a sua idade, se você é jovem, se você mora num sítio, numa fazenda, na cidade, onde você estiver, não importa o lugar, porque você vai ter uma visão de longo alcance. Veja quantas pessoas que as pessoas não davam nada por elas. Elas começaram a estudar agronomia e mudaram o sítio da família e virou uma grande fazenda. É assim, mas tem que ter foco, tem que olhar para frente. Se essas pessoas ficassem só reclamando da vida, não ia ter transformação. A transformação começa na mente, começa em você focar no que você quer. Você fala objetivamente para Deus o que você quer para você, você escuta a voz do Espírito Santo de Deus para você ter o seu alvo, para que você alcance sem se cansar, porque o que cansa a mente é pensar em coisas negativas, pensar no problema que não resolveu, na conta que tem para pagar, é trabalhar para que isso mude, orar para que essa situação mude. Orar com visão aberta, crendo que temos um Deus que pode abrir uma porta grande, tão grande, mas tão grande, que nunca mais você se preocupe com contas a pagar, contas atrasadas. Orar a Deus, orar, jejuar, fazer jejum. Jejum não precisa ser aquele para as pessoas que estão enfermas, não precisa ser aquele que a pessoa passa o dia inteiro sem se alimentar. Procure um jejum que você consiga fazer.
tirando doces ou refrigerantes, ou o que você faz, eu não sei. Determine um horário para que você possa fazer o seu jejum e você possa cumprir. Tem jejum de 3 dias, de 7 dias, o jejum de Daniel de 21 dias, mas a tua vida não vai ser mais a mesma. E outra coisa, quando você pegar a sua bênção, você vai estar tão forte, tão renovado, tão renovada pelas forças que o Senhor te dá para voar alto como águias, que você não vai largar a sua bênção. Porque muitas pessoas são abençoadas no casamento, mas tem muita inveja. Tem pessoas falsas lançando palavras de maldição, lançando desejos errados, às vezes na vida do casal, e acabam se separando. Aí tem outras pessoas, por não orarem e vigiarem, colocam pessoas erradas e desabafam. Cuidado com quem você fala da sua vida, porque depois essa pessoa vai usar o que você falou contra você. E as palavras, olha, vamos orar o Salmo 91 3 vezes. Se você está no trabalho, quando chegar em casa, ore na sua porta 3 vezes o Salmo 91 junto comigo, e nessa campanha de oração Deus vai te dar visão para o futuro. Você não vai olhar para os lados, nem para o passado. Mas porque foi muito sofrido, eu não aguento mais. Deus está renovando tuas forças. Deus está renovando os teus sonhos. Deus está te dando sonhos que você vai chegar lá na frente e vai dizer: eu consegui porque eu esperei no Senhor. Vou ler novamente, impregna essa palavra dentro de você, porque a palavra do Senhor tem que andar conosco. Medita nela dia e noite. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você não vai se cansar, porque quem está no teu projeto, quem está cuidando da tua saúde física, mental, emocional, espiritual, é Deus. E agindo Deus em nosso favor, quem impedirá das bênçãos do Senhor chegar até nós? Pai, eu já te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por cada vida, Senhor, pelas nossas vidas, dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta oração, que esta oração chegue na casa daquele que está necessitado de voz, de ouvir essa palavra, de ter um renovo na sua saúde, de renovar os seus sonhos, o seu relacionamento conjugal. Dá renovo, Senhor, aos casais, para que eles não se separem. Pai, abençoa, livra de toda falsidade, de toda inveja. Cai por terra palavras de maldição, palavras amaldiçoadoras, Senhor, feitiçarias, bruxarias, simpatias, tudo que é para destruir famílias, Pai, faz cair por terra em nome do Senhor Jesus. E dai-nos visão aberta, Senhor, do nosso futuro, para que cheguemos, Pai, ao alvo. E não deixa, Senhor, que percamos as nossas bênçãos por distrações, por falta de visão, falta de foco, e principalmente, Senhor, nos leva a te adorar, a te louvar todos os dias e a bendizer o teu santo nome. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoa os nossos lares, envia teus anjos poderosos para proteger cada cômodo dos nossos lares, para estar ao redor das nossas vidas e de cada membro das nossas famílias, e que as bênçãos do Salmo 91 estejam presentes em nossas vidas, lares e famílias, trabalhos, para a tua glória, Pai, toda honra e glória, todas as bênçãos liberadas na vida dos teus filhos e filhas, para que teu nome seja glorificado e para que venham testemunhos para esse canal, Pai, de transformação, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, diga assim: eu creio que eu vou dar o meu testemunho neste canal para a glória de Deus. Diga: eu creio, e dê o seu testemunho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza,
o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo pela segunda vez o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo pela terceira vez. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta.
e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, do homem sanguinário, da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. E que as bênçãos do Senhor, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo estejam conosco em nossas vidas, nos abençoando, protegendo, nos fazendo prosperar para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.